Você, seguidor aqui do canal Genival Neves da Caipira, e você também que assiste nossa videoaula através do Facebook e através do WhatsApp, chegamos à sexta lição do nosso quarto trimestre 2019, que tem como tema a rebelião de Saul e a rejeição de Deus. Para você, que é rebelião? Para você, que é ser rejeitado por Deus? Vamos descobrir hoje, nesta videoaula, após a nossa vinheta. Não perca! Vamos dar início à nossa videoaula, a sexta lição, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Queridos, já sabemos que ao falar de rebeldia, não há nada pior do que uma pessoa ser rebelde. As características de uma pessoa rebelde, geralmente, é alguém que está sempre insatisfeito com tudo. É alguém que está sempre se opondo a todas as lideranças. E nós sabemos que um coração rebelde é um coração que não está em paz. Um coração rebelde é um coração que está bastante tempo e sempre está em guerra. Pois a rebeldia, nós já vimos dizer que a rebeldia é o principal sentimento que causa divisão. A rebeldia é o principal sentimento que faz surgir a soberba. A rebeldia também é um sentimento que faz surgir o orgulho. Pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. Sabemos que a rebeldia originou-se no céu, no coração do próprio Lucifer. Quando ele no céu, ele já colocou no seu coração a rebeldia de se opor contra a autoridade de Deus, assim se levantando contra Deus, querendo tomar o trono de Deus. Mas sabemos que um coração rebelde é um coração que precisa ser transformado pelo poder de Deus. O conceito da rebeldia na nossa lição, irmão, a definição da rebeldia é: a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência e opor-se à autoridade. Por vezes, se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, a exigência constante para que o servo de Deus evite a rebelião, que seja contra Deus, que seja contra os pais, os líderes e as autoridades. Nós observamos que tem pessoas que ela já é rebelde por natureza, pessoas que foram filhos rebeldes, pessoas que são rebeldes com a sociedade. Em tudo que ele entra, o fato dele, o ponto dele é ser uma pessoa rebelde. Observe, você tem que prestar bastante atenção nesse ponto. Quando você vê alguém esbravejando demais, quando você vê alguém se rebeliando demais, quando você vê alguém se levantando demais, abra sua mente. Comece a observar as suas atitudes, as suas falas, porque a rebeldia é um sentimento que não pode haver no coração de um crente em Cristo Jesus. Porque a rebeldia ela tem que ser lavada, retirada do nosso coração quando nós buscamos ter a natureza de Cristo. Algumas passagens do texto do Antigo Testamento, como por exemplo em Jeremias 3:23 e Jeremias 31:22, você vai ver aqui, ó, a leitura aqui no nosso canto da nossa tela, aponta a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Observem, a rebeldia sempre é contra o sistema que está conduzindo aquela pessoa a um determinado caminho. E a principal desculpa do rebelde é para viver segundo a sua própria vontade. Pessoas que não aceitam autoridades, que não aceitam posições, que querem viver acima das autoridades, acima das leis. Isso é um ato rebelde de pessoas rebeldes. E geralmente o rebelde, ele está sempre achando que é o dono da razão. Ele sempre acha que ele está acima de tudo. Ele sempre acha que ele não pode ouvir mais ninguém. A rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus, às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração a ídolos. Quando o povo de Deus se rebeliava contra o Senhor, uma das coisas que mais se destacava é que eles passavam a adorar os ídolos das nações pagãs. E isso sempre foi algo que feria o coração de Deus contra o seu povo. Israel sempre padecia, sempre sofria quando eles se voltavam para a adoração a ídolos, onde eles se rebeliavam
contra o próprio Deus. A rebeldia de Saul. Chegamos aqui agora no ponto da nossa lição. Saul era um homem rebelde. Saul era um homem que a sua característica era de ser um rei rebelde, orgulhoso e desobediente. E um dos principais pontos de uma pessoa rebelde é uma pessoa que não consegue obedecer princípios, não consegue obedecer normas, não consegue obedecer ninguém. A pessoa que entra na igreja, ela chega na igreja, ela vem com as suas manias do mundo, ela vem com as suas manias de outras igrejas, ela vem com a sua mania que ela adquiriu através do tempo. Mas ela chega na igreja, não, ela implanta ali e fala, não, eu sou assim, nasci assim, ninguém me muda, ninguém tira de mim. E quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que colocar paz no nosso coração para dar espaço para que o Espírito Santo ele possa trabalhar, ele possa agir em nosso ser. A rebeldia de Saul não cumpria com as ordens divinas. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob um julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles espalhasse cada vez mais. Deus deu uma ordem através de Samuel. O profeta Samuel falou assim, avisa o rei Saul que ele tem que destruir todos os amalequitas, que não traga nada de lá, que não traga nada, destrua tudo a fio de espada, tanto crianças como adolescentes, como jovens, como adultos, todos. Mas o coração soberbo, ele está sempre procurando uma desculpa para não cumprir a ordem que é lhe dada. O coração soberbo está sempre pronto para colocar uma desculpa na ordem que é lhe dada. E quando Saul ele recebe a ordem de Samuel, que ele vai ao arraial dos amalequitas, eles conseguem destruir tudo. Porque Deus era com Saul. Saul é que não era com Deus, mas Deus era com Saul. Tanto é que o reinado de Saul, primeiro ano do reinado de Saul, quando passou, que ele entrou no segundo ano, Deus já rompeu com ele. Deus já falou, não, Saul não dá para ser nosso rei, pois ele era impaciente. Ele não aguardou Samuel chegar com a resposta, só porque passou 7 dias de atraso. Ele aqui convocou o povo, fez seu holocausto. E quando Samuel chega, ele... Samuel, eu não pude esperar mais, ou seja, impaciente. E nós sabemos que está lá escrito no Salmo 40, que esperei com paciência no Senhor. Você tem que aprender a esperar com paciência. Pessoas que não têm paciência, que não conseguem aguardar o tempo de Deus, são pessoas que sempre colocam os pés pelas mãos. São pessoas que sempre tomam atitudes inesperadas. E com isso traz consequências também inesperadas. Porque toda ação traz uma reação. E toda reação é efeito de uma ação que você causou. Então as pessoas que às vezes não esperam no Senhor, quer dirigir, quer fazer conforme o seu bem querer, sem parar e sentar um pouco. Porque uma coisa é você falar com Deus. Uma coisa é você orar. Uma coisa é você meditar. Outra coisa é você aguardar, ouvir a voz de Deus. É ter paciência para ouvir. É ter paciência para que você peça, mas ter paciência para ouvir Deus falar contigo. Deus se arrepende em relação a Saul. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepende-se, oriunda do hebraico, Nachan, significa sentir profundamente e lamentar. Olha só, quando Saul parou de fazer a vontade de Deus, Deus se lamentou. Deus se recuou. Às vezes você está numa posição, às vezes você está liderando algo, às vezes está tomando conta de algo que você está e às vezes você não é mais. Às vezes você está do algo que Deus lhe deu, mas você já não é mais aquilo. Porque no momento em que você para de fazer a vontade de Deus, Deus já não está mais contigo. Aí você fala assim, mas por que acontece que alguns pregadores vendem o seu ministério? Pessoas que falam assim, eu aceitei a graça, eu vivo a graça, eu sou movido pela graça. Pessoas sempre falam isso, sou movido pela graça, aceitei a graça. Aí você olha para ele e fala assim, só que você não canta de graça, você não prega de graça, você não vai no culto tu evangelizar de graça, você só vai tudo pago e fala que é de graça, que está na graça. Qual a graça que você está?
que para você oferecer o dom que Deus lhe deu, está sempre sendo pago. Assim era Saul. Ele foi rei colocado por Deus, mas a soberba no coração dele fez ele achar que ele tinha mais poder do que o próprio Deus que o colocou lá. Tanto é que a ordem de Deus era: elimina os amalequitas. Mas ele trouxe consigo despojos de Agag, trouxe o próprio rei Agag, trouxe para o arraiar e ainda achou-se na audácia de sacrificar a sua rebeldia a Deus. Colocaram um sacrifício. Quando Samuel chega lá, sempre o rebelde ele tem uma desculpa para tentar desfazer o seu erro. Mas a ordem não era destruir tudo. Mas eu achei que eu tinha que fazer assim, eu tinha que trazer um sacrifício. Meu querido, Deus ele não quer sacrifício. Deus quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o coração rebelde de Saul direciona ele contra a palavra de Deus, contra Samuel. Quando Samuel fala que ele foi rejeitado, que Deus já achou outro segundo o coração dele para reinar, ele segura a capa de Samuel e rasga. Se opõe contra a autoridade de Deus. Eu tenho muito cuidado de pessoas orgulhosas, de pessoas soberbas, porque o primeiro passo da sua rebeldia é ir contra a autoridade de Deus. É tentar paralisar o ministério de alguém. Às vezes tem pessoas que se rebelam contra o pastor da sua igreja, pessoas que estão sempre contra aquilo que o pastor faz, e está sempre contra aquilo que as lideranças fazem, não aceita a escolha que os pastores fazem, não aceita as escolhas que as lideranças fazem, pessoas que o seu objetivo sempre é se opor, se rebeliar. E a rebelião é um sentimento que nasceu no coração de Satanás. Não tem como você ser uma nova criatura em Cristo se você é alguém que só vive em rebelião. A rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Uma atitude obstinada e teimosa. A expressão porfiar é como iniquidade e idolatria. Observe. A rebelião, a rebeldia. A rebelião, pessoa que é como se estivesse praticando feitiçaria. Como Deus tem pavor de pessoas que são rebeldes. Ovelhas rebeldes não entrarão no céu. Pessoas que fazem tudo contra aquilo que é lhe mandado, que é lhe determinado. Uma coisa é você entender. Não tem como você ser servo do Senhor se você não souber servir. Pois Jesus era rei, é rei dos reis e veio para a terra ser servo, servir. A insolência e a arrogância de Saul revela a tentativa de se impor no lugar de Deus. Quando alguém é rebelde demais, ele quer sempre ter as principais palavras, as principais respostas. Ele quer sempre que todo mundo aceite as suas verdades. Ele quer sempre alguém que acha que já está acima do próprio Deus. Esse foi o pecado de Saul. A soberba, a rebeldia. Pessoas que não se percebem quando a soberba vai cauterizando o seu coração e a sua mente, a ponto de distanciá-lo da verdadeira vontade do Senhor, porque quer viver em uma vida de rebeldia. E não tem como você viver em paz se o seu coração for rebelde. Saul teve a oportunidade de ser rei. Saul teve a oportunidade de exercer um governo teocrático, de ter uma monarquia onde Deus estaria com ele. Mas Saul preferiu viver segundo o seu próprio coração corrupto, orgulhoso e soberbo. Por isso que no primeiro ano de seu mandado, Deus olhou para ele e falou: eu reprovo. O conserto que eu tinha com a tua casa não tenho mais. Saul, um líder sem critérios, não sabia esperar. Uma das provas que Saul não tinha critério era para a liderança e era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Observe, Saul não sabia esperar. Como é que você vai sobreviver sem ter a esperança e a paciência de esperar a vontade de Deus? Quer casar? Casa. Agora espere a vontade do Senhor. Quer noivar? Noive. Espere a vontade do Senhor. Quer namorar? Namore. Espere a vontade do Senhor. Espere o tempo de Deus na sua vida para tudo. Não queira fazer algo segundo o seu tempo, sem você ouvir o tempo de Deus para você. Tem muitos casamentos frustrados, ministérios frustrados, vidas frustradas, porque pessoas querem viver segundo a sua própria vontade e esquece
que tem que se viver primeiro a vontade de Deus. Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado, de não atentar à voz de Deus. Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul. Irreverência como a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência à palavra do Senhor. Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. O erro de Saul: soberbia, rebeldia. Qual o seu erro que tem tentado te afastar das coisas? Qual o seu erro que tem tentado destruir a sua família? Professor, nesta EBD, do dia 10 de novembro, você tem a grande responsabilidade de mostrar para o seu aluno que se rebeliar contra o seu ministério, que se rebeliar contra as suas lideranças, que rebeliar-se contra o seu Deus, é um pecado de feitiçaria que o levará para o inferno. Tem que passar para ele, professor, que não tem como servir a Deus se não tiver um coração transformado. E a característica de um coração transformado é deixar de fora a soberba, deixar de fora a rebelião, deixar de fora o orgulho, deixar de fora o eu sou, o eu acho e eu posso, e entender que Deus tudo pode, que Deus tudo sabe e que Deus tudo vê. O que é ter sucesso no ministério? É ter uma agenda corrida? É um estilo de vida confortável? Nada disso. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver segundo a sua glória e a sua vontade. Até a próxima videoaula. Vocês estão observando, estamos com um cenário aqui diferente do que eu estou aqui no meu quintal, onde geralmente eu gravo os vídeos do canal Vida Caipira. Aproveite e se inscreva no canal aí e fique ligadinho. Tchau, até a próxima videoaula aqui em nosso canal.